Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais uma live Diálogos. E como nós temos feito aqui em algumas dessas lives, hoje nós vamos compartilhar com vocês a tela e vamos trazer um tema para que nós possamos tratar. Nós já falamos na última live sobre a Igreja do Arrebatamento, né? Então, nós vamos dar continuidade a esse tema. Só que hoje, nós estamos utilizando lições bíblicas da CPAD para jovens, que foi no segundo trimestre de 2018. O título geral, né, da revista A Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para esses últimos dias. E hoje estamos na lição 2, a alegria pela nova vida em Cristo. Texto bíblico, 1 Tessalonicenses 1, do 2 ao 10. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Comentário da lição, introdução. Logo no início de sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo preocupa-se em tornar claro àqueles irmãos seu cuidado e amor por eles. Como demonstrará o apóstolo, estes sentimentos tinham uma dupla origem. Em primeiro lugar, naturalmente, brotavam do coração do Pai, de onde deriva toda e qualquer experiência de amor verdadeiro que vivenciamos. Em segundo lugar, mas não menos importante, a afeição daquele pastor por aquele grupo de novos convertidos era resultado da nobreza espiritual destes. É necessário lembrarmos que, quando falamos da igreja em Tessalônica, estamos tratando de uma comunidade que nasceu debaixo de forte perseguição, que muito cedo ficou órfã de uma referência espiritual, e isso no meio de uma sociedade hostil e avessa aos valores cristãos.
nós podemos observar que o contexto da igreja de Tessalônica não é muito diferente do nosso. Nós vivemos um contexto semelhante àquele que a igreja de Tessalônica viveu. Entretanto, a despeito desse conjunto de circunstâncias contrárias, a igreja em Tessalônica floresceu. Os irmãos daquela cidade abandonaram suas tradições idólatras e propuseram-se a viver a radicalidade do evangelho em sua versão literal, aspirando com muita singeleza de coração o dia do Senhor. Mesmo diante dessas dificuldades, em nenhum momento essas pessoas elas desistiram da fé. E é o que chama bastante atenção, né? Eles permaneceram firmes mesmo com as perseguições ao redor. Primeiro ponto. Paulo e os Tessalonicenses, um líder e seus amigos. Um líder que pode chamar seus liderados de amigos. A experiência de Paulo em Tessalônica aponta para um modelo bíblico de relacionamentos. O apóstolo não é só um pastor que tem amigos, algo raro atualmente, mas que seus amigos são os membros da comunidade que ele lidera. Paulo não se coloca em outro nível acima dos outros, quase que como um super-herói. Pelo contrário, o apóstolo trata os tessalonicenses como amigos queridos, pessoas com as quais ele não queria manter apenas uma relação institucional, e sim uma amizade mútua, edificante, mutuamente edificante, né, entre as duas partes. Não eram apenas os crentes daquela igreja que eram edificados pelos ensinamentos e ministério do apóstolo, mas o próprio Paulo, através da vida daqueles irmãos, declarava-se abençoado e edificado. Ponto número 2. Paulo, um líder que se alegrava através da vida dos irmãos. Seus relacionamentos trazem-lhe alegria, paz e edificação, ou, ao contrário, são fonte de dores e problemas. Entre Paulo e os Tessalonicenses, essa questão estava muito clara. A alegria que aqueles irmãos traziam a Paulo não era pelo que eles tinham, mas por aquilo que eles eram. E o que eles eram? Amados de Deus e de Paulo. Paulo conseguia estabelecer essa relação porque ele não se enxergava melhor do que as outras pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito importante na nossa vida. A gente sempre pensar que nós somos iguais. Não existe diferença entre uma pessoa e outra, embora tenhamos funções diferentes, mas nós somos iguais. Grande parte dos relacionamentos na atualidade vem desgastando-se em virtude de expectativas erradas. Não devemos aproximar-nos dos outros em vista de benefícios ou interesses pessoais, mas antes nossa alegria deve ser o privilégio de conviver com pessoas, principalmente com aquelas cujo coração já foi transformado pelo amor do Pai. Devemos alegrar-nos por pessoas, nunca por bens materiais ou instituições. Porque o que deve pautar as nossas relações humanas deve ser o amor ao próximo, e não os bens materiais ou recompensas de cargos ou títulos que aquela pessoa possa nos dar. Quando a gente se relaciona com as pessoas de forma verdadeira, aquela pessoa vai perceber e também vai se relacionar conosco da mesma forma, com verdade. 3. Uma amizade que tem como fundamento Cristo. Só há uma razão para explicar o tipo de amizade edificante que surgiu a partir do encontro entre Paulo e a comunidade em Tessalônica: Cristo. Ora, como pessoas de locais diferentes, com uma formação cultural diversa, que permaneceram próximas durante um curto espaço de tempo, conseguem desenvolver um relacionamento tão sólido, se não através da graça de Cristo, que as faz
perceber umas às outras como importantes e especiais. O que nos une é Cristo. O que nos faz ser igreja? Cristo. Cristo me une a você, une você a mim, nos une aos demais irmãos, às demais pessoas que servem a Ele. Todas essas convulsões sociais que vivemos hoje, intolerância, xenofobia, discriminação, são resultado de uma compreensão errada do amor de Cristo em relação ao próximo, a qual, ao invés de perceber o outro como próximo, compreende-o como um estranho, o diferente, o inimigo. Somente o poder de Jesus em nossos corações é capaz de redirecionar nossos relacionamentos para retornarmos ao plano original do Pai para a humanidade. Acreditemos no poder do amor, o qual é capaz de causar uma transformação no mundo. Veja que o Tiago Brasil, que é o autor desse comentário, ele compara o tempo de Tessalônica com o de hoje. Então, veja bem, nós estamos vivendo um período muito intolerante, com muita discriminação, com muita falta de compreensão. E você veja que aí ele coloca que é porque as pessoas não olham para o outro como próximo, e sim como se fosse um estranho. Alguém que vai tomar o meu lugar, alguém que vai fazer o que eu faço, alguém que vai ser contra mim. Então, essa ideia é uma ideia que não é bíblica. Porque o que o Senhor quer de nós? Um relacionamento puro, um relacionamento verdadeiro com as pessoas ao nosso redor. Pense, será que você se permite desenvolver relacionamentos sadios com os membros de sua igreja? Em alguns casos, infelizmente, muitos jovens parecem solitários, isolados e arredios a amizades. Que o paradigma dos Tessalonicenses frutifique entre nós. Ponto importante. Percebemos que não eram apenas os Tessalonicenses que eram ricamente abençoados nesse relacionamento, mas o próprio Paulo faz questão de reconhecer o quanto sua vida era tocada e animada por Deus através dos amáveis irmãos em Tessalônica. Segundo ponto, quais as características desta igreja que Paulo ama? Ponto número 1 das características, fé operosa. A experiência salvífica dos Tessalonicenses não foi algo circunscrito ao campo teórico, a um evento que envolvia elementos meramente abstratos. Ao contrário, o impacto da presença do Evangelho naquela comunidade produziu mudanças visíveis, constatáveis por qualquer indivíduo, pois conduziu os Tessalonicenses a uma salvação não egoísta, mas, ao contrário, uma experiência de doação e comprometimento em fazer um mundo melhor para si e para os outros. Esta pode ser uma compreensão da expressão utilizada por Paulo em 1 Tessalonicenses 1:3. Não é de uma fé morta, estática, apática, de que fala o apóstolo, mas de uma vivência dinâmica, viva e transformadora. O segundo ponto que fazia Paulo amar aquele povo, o amor abnegado. Os Tessalonicenses receberam a verdade do Evangelho na convicção de que não era mais para si que eles deveriam viver, e sim para Cristo e para o serviço do outro. Não há amor egoísta. Se é amor, necessariamente é altruísta. Uma postura que pensa apenas em si, que procura exclusivamente o auto-benefício, jamais poderá ser denominada de amor. Talvez seja ganância, inveja, cobiça. O amor, no entanto,
é capaz de vivenciar perdas para garantir o bem-estar do outro. Nós vemos aqui que o comentarista ele vai colocando vários versículos, e esses versículos embasam exatamente o que ele fala aqui. A igreja, nós, cristãos, devemos ter a principal característica, que é do altruísmo, que é de ajudar o próximo, de se colocar no lugar do outro. Então, esse amor abnegado chamou a atenção do apóstolo. Ele percebia o quanto aqueles irmãos queriam ajudar o outro, queriam compreender o outro. E é isso que nós estamos precisando hoje. Agora, as outras pessoas que pensam só em si, então, essas pessoas não tiveram o contato com o verdadeiro evangelho. Elas não tiveram essa conversão genuína, mas elas são tomadas, como ele coloca aqui, de ganância, inveja, cobiça. Então, isso não é amor. Quem quer as coisas para si só, não é amor. Aquela pessoa que quer para si, para dividir com o outro, aí é um amor abnegado. Os irmãos dessa comunidade foram capazes de vencer o ódio por meio do amor, a traição através do perdão. As relações em nossas igrejas devem ser constituídas naturalmente, sem estratégias artificiais, promotoras de ilusões para ambas as partes. O amor não engana, mas antes trata com verdade. Essas técnicas que as pessoas utilizam de aproximar uma da outra, de tentar fazer um ambiente ficar mais leve, mais relaxado, nós vemos isso nos consultórios médicos, nós vemos isso em lugares onde nós frequentamos, que às vezes a pessoa quer tornar o ambiente um pouco mais agradável, fazendo subterfúgios no ambiente para que aquele ambiente fique saudável. Tudo isso pode ser válido no mundo secular, mas diante de Deus não vale. Se o amor não for genuíno e verdadeiro, não adianta ter um ambiente que proporcione, naquele primeiro momento, uma boa sensação, e quando aquele momento termina, a pessoa tem ódio, raiva, ira, inveja. Então, não resolve, tem que ser uma coisa verdadeira. 3. Esperança que não é ansiosa. A convicção de que nada deste mundo é permanente e que, no entanto, é para a eternidade que caminhamos, não nos isenta de nossas responsabilidades imediatas, como, por exemplo, o trabalho. Há pessoas que, diante da notícia de uma mudança, não conseguem pensar ou fazer mais nada, paralisam suas vidas, tornam-se improdutivas e inúteis, aprisionadas pela expectativa do novo ou diferente. E nesse período que nós estamos passando agora, isso que o autor fala é exatamente o que nós temos visto. Algumas pessoas estão com muito medo do futuro, né? O que será? Então, a esperança, ela não é ansiosa. A esperança, ela espera, ela suporta, ela aguenta. Então, eu acredito que nós temos que olhar por esse lado e fazer de tudo para a gente conseguir passar bem por este período, assim como os tessalonicenses venceram lá atrás. A esperança que tomava os corações daqueles irmãos tinha um fundamento sólido em Jesus Cristo. Tudo aquilo que realizamos segundo a orientação do Salvador certamente será próspero. A ansiedade é resultado de uma fé que não se estabeleceu em Cristo, mas nas riquezas, poderes ou influências dos homens. Nossa confiança no futuro, contudo, deriva da fé na obra realizada amorosamente na cruz do Calvário. É muito importante a gente fazer uma análise aprofundada dessa palavra aqui. A ansiedade é o resultado de uma fé que não se estabeleceu em Cristo, mas sim naquilo que pode acontecer se a pessoa servir a Cristo, como riquezas, poderes e influência dos homens. Então, é mesmo que o cristianismo que nós observamos tem cargos e posições, tem méritos e, enfim, tudo isso que a gente acompanha, mas nós
Não podemos ficar ansiosos por essas recompensas humanas, por aquilo que as pessoas podem nos dar, por aquilo que a gente pode adquirir aqui nessa terra. A nossa esperança tem que ser em Cristo, na obra que ele já realizou na cruz, e não naquilo que ele pode me dar só agora, porque senão a minha esperança ela vai ser vazia, ela vai ser fruto de algo que é passageiro e não de algo que é permanente. Pense, nossa sociedade necessita urgentemente de pessoas que retomem o princípio do amor divino, que é o amor que não espera nada em troca. Ponto importante. Nossa fé deve ser operosa, não por nós mesmos, mas em função de fluir do ser de Deus para nossas vidas. Tudo vem de Deus. Essa é uma consciência que nós precisamos adquirir dia a dia. Terceiro ponto. A nova vida em Cristo e seus efeitos. 1. A transformação que não se pode esconder. O testemunho de Paulo sobre os Tessalonicenses é forte. Entretanto, este não era o ponto de vista isolado de um amoroso pastor. As igrejas circunvizinhas e a população pagã da região também eram testemunhas de que a salvação em Cristo mudou radicalmente a postura dos irmãos em Tessalônica. Era um testemunho coletivo da mudança de vida daquelas pessoas. Ora, foi o próprio Jesus que anunciou a impossibilidade de se esconder os resultados da bênção de Deus na vida daqueles que o reconhecem como Senhor. O impacto do poder da salvação na vida de uma pessoa, ou neste caso, de uma comunidade inteira, é incalculável. Não se pode mensurar o quanto de mudança e em que áreas e níveis tal encontro é capaz de repercutir. Então, esta obra transformadora foi uma obra do Senhor Jesus na vida daquelas pessoas. 2. A causa da nova vida. Sistemas religiosos não libertam pessoas. Frases de efeito e palavras de ordem podem até possuir algum poder retórico, mas são incapazes de construir qualquer realidade para além da ilusão. Somente a genuína palavra, que anuncia tanto a morte sacrificial quanto o retorno triunfal de Cristo, é poderosa para ressignificar toda a história de vida de uma pessoa. Então, isso aqui serve para todos nós. O que muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus sendo pregada como ela é, internalizada por aquela pessoa através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que ficar bem atento que os sistemas religiosos não libertam pessoas. Aquelas frases que as pessoas gostam de repetir também não têm função nenhuma, não resolve absolutamente nada. E muitas pessoas estão iludidas através de palavras de determinação de pessoa A, B ou C. E não é nada disso que funciona. Somente a genuína palavra de Deus. Somente o Evangelho é que muda a vida de uma pessoa. Não foi uma estratégia ou um método para crescimento de igrejas que fez a diferença na vida dos tessalonicenses, mas apenas a pregação do Evangelho puro e simples. Em tempos como os nossos, o caminho para um crescimento saudável da igreja é retornar aos padrões bíblicos do Novo Testamento apresentados aqui em 1 Tessalonicenses. Pregação avivada, testemunho individual eloquente, oração e liberdade para a operação do Espírito Santo. Então, assim, o autor, o Tiago Brasil, ele está sendo muito feliz nas colocações dele. Por quê? Nós vivemos um período aí, um pouco antes dessa pandemia, onde havia uma busca, né, o tempo todo pelo crescimento numérico, né? Pelo crescimento, assim, quantos por cento nós somos da população, os evangélicos estão crescendo, daqui a pouco vai ser isso, vai ser aquilo.
Só que, na verdade, assim, isso ilude muito. Porque a estratégia de crescimento de igrejas ou de corporações não significa que ali tem o evangelho. Porque se você pregar o evangelho puro e simples, muitas pessoas, elas vão dizer assim, não, isso aí eu não quero. Agora, se as pessoas camuflam o evangelho, escondem o evangelho e pregam resultados, muitas pessoas vão querer. E a ilusão da multidão, que eu gosto muito de falar, é o que cega muitas pessoas. Só que nós, que somos cristãos verdadeiros, nós precisamos manter esta pregação do evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez. E quem quiser seguir a Cristo, ele vai saber o que é seguir a Cristo. E vai haver transformação de vida nele. Porque, assim, eu sempre ouvi, né, as pessoas dizerem assim, eu quero ir para a igreja. Porque eles tinham na cabeça a ideia assim, se eu for para a igreja, eu vou mudar. Se eu for para a igreja, eu vou ter apoio para mudar. Eu acho que essa visão, ela precisa ser retornada. A pessoa não pode querer estar na presença de Deus para viver do jeito que ela vivia no passado, para poder tentar pegar o que a Bíblia diz e separar isoladamente para encaixar na vida dela. Não, não é assim que funciona. Somos nós que somos moldados pela palavra, não nós que moldamos a palavra. 3. A nova vida exclusiva para Cristo. Não há acordo entre o Senhor Jesus e as entidades da maldade. A postura dos Tessalonicenses foi muito corajosa, abandonar radicalmente as divindades vigentes de sua comunidade significava romper com todo o quadro cultural em que eles estavam inseridos. Reconhecer como falsos deuses aqueles que até pouco tempo eram seus patronos sociais exige muita convicção. Existem mudanças processuais, libertações lentas, antigas práticas culturais arraigadas que exigem tempo para ser abandonadas. Contudo, com relação à adoração ao verdadeiro Deus, não existe negociações. Nada pode estar acima de nossa relação com Cristo. Há na contemporaneidade um esforço contínuo da mentalidade que rege o mundo na direção de adequar práticas sociais reprováveis ao contexto da aceitação cristã. Assim como os Tessalonicenses, todavia, não devemos abrir mão de nenhum dos princípios revelados por Cristo. E assim, eu acredito que isso vai nos dar base, né? Você veja que os Tessalonicenses romperam com a idolatria e passaram a adorar somente ao Pai Celestial. E é isso que todos nós precisamos fazer. Conclusão. Os acontecimentos maravilhosos que envolveram os Tessalonicenses não foram resultantes da ação humana, mas um ato gracioso do amor do Pai. Porém, uma vez salvos, aqueles irmãos resolveram viver intensamente seu chamado à salvação, de modo que se tornaram modelo para as comunidades à sua volta. O mais importante em nossa relação com Deus é o quanto estamos dispostos a doar-nos a Ele, por seu reino e filhos. Eu creio que essa visão de nós estarmos assim, sempre a serviço do Senhor, sempre a serviço da sua obra, sempre fazendo aquilo que agrada a Deus, nos torna cada vez mais firmes na presença do Senhor. Então, assim, essas palavras aqui são para edificação, né? Edificação nossa, como igreja, na presença do Senhor. Que você possa estar meditando mais. Se você quiser revisitar depois, eu vou deixar aqui, né? Vai ficar aqui no Facebook. Também vou colocar
lá no YouTube, para quem quiser ver. Temos aqui as pessoas que estão ao vivo, que escreveram aqui. Eu vou ler aqui. Vamos ver. Temos aqui o nosso irmão Magno. Boa noite, paz. Temos aqui também a Zorilda. Boa noite, paz. Temos aqui a nossa irmã Creuza Maria. Boa noite, paz, pastor César. Estou com muita vontade de ir nos cultos, mas como não posso ir, estou assistindo estas lives para meditação. Obrigada por tudo, né? Deus seja louvado. Amém. Vamos ver aqui também mais comentários. O pastor Anderson colocou também aqui. Paz, boa noite. A porcentagem, né, do crescimento da igreja em si precisa se tornar em atitudes práticas que realmente mostram ser a diferença no meio cristão. Só porcentagem não quer dizer mudança de mentalidade. Verdade. Bom, aqui também a Deise cumprimentou todo mundo. Paz. Deus abençoe todos vocês. Bom, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo ao vivo. Quero também agradecer a todos que vão acompanhar essa transmissão depois. E quero convidar todos vocês para amanhã, domingo, no dia 28 de junho, eu estarei, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, fazendo mais uma transmissão às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e que nós possamos todos continuar juntos, servindo ao Senhor com alegria, esperando que esse momento de isolamento social passe e que logo nós possamos estar juntos. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.